Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou fazendo esse vídeo para agradecer um colega nosso que mandou esse presente para a gente, para que a gente possa falar um pouco mais sobre os ventiladores, os aparelhos de ventilação pulmonar mecânica. Pois é, Marcelo Carazato Rossi, que é tecnólogo em sistemas biomédicos e engenheiro mecatrônico, ao aposentar esse equipamento, ele conversou com a organização deles e eles mandaram esse aparelho para a escola, que a gente vai botar ele para funcionar e a gente deve fazer cursos, não só EAD, né, para educação à distância, mas também muitos vídeos de maneira, vamos dizer assim, gratuita no canal Escola de Engenharia Clínica no YouTube. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho o painel do equipamento, falar algumas coisas sobre ele, mostrar aqui internamente também as partes que compõem o equipamento, a parte traseira também. O equipamento ele fala sempre muito com a gente, né? Por exemplo, vocês vejam que essa tubulação ela está fora de padrão. Foi uma adaptação, equipamento importado normalmente vem quando no passado, né, na época desse equipamento, quando ele vinha com conexões europeias, né? Esse é um equipamento que foi fabricado pela Siemens. Quem não sabe, a Siemens fabricou realmente esse tipo de equipamento. Veja aqui, ele está com 45.977 horas de uso, tem que dividir isso por 60. Tem aqui as etiquetas de calibração. Quando a Maquet, né, acabou assumindo essa marca, então eu vou mostrar aqui para vocês em detalhes o painel frontal e o circuito pneumático dele. Então essa aqui é a carinha dele, né? Então você tem aqui os limites inferiores de alarme, tá? Com relação ao volume mínimo, máximo admitido. Aqui você chaveia o fluxo para paciente infantil ou adulto. Esse botão é o botão do trigger, né? A sensibilidade, o esforço inspiratório que o paciente deve fazer para disparar uma respiração. Aqui é o ajuste do PIP, que é a pressão positiva no final da expiração, você não deixa a pressão atingir o limite inferior. Aqui a pressão inspiratória acima do PIP, você vê que ele está travado aqui em 30, quer dizer, e travado aqui em 20, o máximo que você vai conseguir são 50 centímetros de coluna d'água. O limite de pressão superior que ele deve permitir, de modo que se ele atingir esse valor ele vai alarmar. Aqui você tem um ajuste do volume minuto, que é durante 1 minuto, qual é o volume de gás que foi administrado para o paciente. Aqui você tem dois tipos de curva, né, da variação da pressão no tempo. Aqui não dá para ver direito, mas está um platô, e aqui já está diferente do platô. O ajuste de frequência respiratória, quantas respirações por minuto, tempo inspiratória, a pausa inspiratória, se vai existir ou não, a concentração de oxigênio, o limite mínimo e o máximo, a faixa que você vai permitir segura. Aqui, dependendo da se você está ciclando em baixa frequência ou alta frequência, você tem duas escalas que você vai interpretar. Esse display, você usa um display para várias grandezas, por exemplo, respirações por minuto, concentração de oxigênio, volume corrente inspiratório, volume expiratório, o fluxo, né, litro por minuto, fluxo expiratório, a pressão de pico, a pressão de pausa, né, e a pressão média. Enfim, nós vamos mais para frente, vamos trabalhar com isso. Esse botão que você ajusta a pressão de trabalho, que vai mostrar nesse manômetro. Pelo lado de trás, essa parte de conectividade a gente nunca chegou a usar, era muito moderno para nós, né? Isso aqui é uma válvula de segurança, se a pressão subir acima de 120 centímetros de coluna d'água, ela vai abrir, vou mostrar por dentro. Então aqui nós vamos começar pelo blender. Eu tenho a entrada de oxigênio e de ar. Aqui eu ajusto a concentração que eu vou administrar no paciente. É um dispositivo mecânico, precisa de estar calibrado. E essa é a entrada em engate rápido, a entrada de alta pressão. Ele permite também uma entrada de baixa pressão, se eu já tenho a pressão regulada, um bloco de rotâmetros, por exemplo, eu já entraria por aqui. Qual que é o ciclo aqui? Ele passa por a pressão já reduzida, passa pela célula de oxigênio, vai medir a concentração, passa pelo filtro microbiológico que alimenta esse fole. Esse fole, vocês vão ver mais para frente, não nesse vídeo, né? Mas esse fole é que recebe
o volume que vai ser administrado para o paciente. A mistura gasosa sai do fole, ela entra nesse circuito e aqui eu tenho uma válvula de segurança que a pressão sendo superior a 120 centímetros de coluna d'água, ela vai ser lançada para a atmosfera. Saindo daqui ele passa por um transdutor de fluxo e também aqui a gente mede a pressão inspiratória por um outro transdutor de pressão. Daqui ele segue para o paciente, aqui é uma espécie de uma tesourinha que ela vai abrir e fechar e vai definir a quantidade de gás que vai ser mandado para o paciente no ramo inspiratório. Aqui eu vou controlar o fluxo expiratório, também vou medir a pressão expiratória através do transdutor que está logo depois desse filtro, ok? Então isso basicamente é o circuito pneumático. E uma coisa interessante é que esse aparelho, ele permite ajustes, né? Se você faz a calibração e faz a comparação com o padrão e encontra erro na leitura, você podia ajustar esses trimpotes, que são resistores variáveis, para colocar ele na forma como ele deve estar. O que mais que a gente tem aqui para mostrar? Vamos ver aqui. Essa é a válvula que eu vou ajustar a pressão de trabalho, que vai mostrar aqui nesse manômetro. Tem um conjunto de suportes, dispositivos, né, para você colocar aqui, por exemplo, o suporte de traqueias. Indo aqui para trás, a parte de conectividade, equipamentos auxiliares. Eu nunca usei isso, vou ter que estudar um pouco também. Os dados do número de série do equipamento, modelo. Ele trabalha com 110 volts, consome 0,6 ampere. Aqui tem uma plaquinha para evitar, para garantir, né, que vai ficar em 110. As 45.977 horas que ele trabalhou. Pino de aterramento equipotencial. Botão de liga e desliga. Ele está um tanto quanto sujinho. A gente vai ter que limpar ele com muito carinho. Tem mancha de fluidos aqui, né? Está sujeito a isso. Tem uma gaveta. Veio com vários acessórios que a gente vai poder usar. Esse aqui, o que é? Deixa eu ver. É um transdutor de fluxo, né? Esse tipo de conexão é o tipo de conexão europeia, né? Vocês podem ver aqui que para ar eu tenho 2 dentes aqui de intertravamento e para o oxigênio eu tenho 3 dentes. É bem diferente do padrão que a gente usa nacional, onde o nosso ponto de segurança está no diâmetro, né? No diâmetro e o tipo de rosca. Então você nunca vai conseguir ligar o ar no oxigênio nem o oxigênio no ar. Um manual de operação. Aqui eu tenho mais componentes. O que eu tenho aqui? Vamos ver. Todo o kit de filtros, né? Ótimo. Vai ser muito bom isso aqui, Marcelo. Muito obrigado mesmo. Nós vamos fazer vários vídeos disso aqui, Marcelo. Já vamos prometer para a turma aí. E aqui o que eu tenho? Deixa eu ver. Mais um kit de filtros. Deve ser o kit de 1000 horas, né? Olha o fole aqui, ó. Olha o fole aqui. Um fole, né? Antes funciona como um capacitor, na verdade. Antes do ar ir para o paciente, ele passa por esse fole que fica ali escondidinho aqui, ó. Bem escondidinho aqui. Tem aqui um conjunto de informações para o usuário, né? Uma informação rápida no próprio equipamento. O que mais que normalmente esses equipamentos oferecem? Um guia rápido, né? Tá faltando aqui uma página. Começa aqui no item 2. Também está sujinho. Tem sinal de derramamento de fluido, que é um tipo de risco que acontece. Claro que esse aqui estava guardado num galpão, então tem todas as questões. Essa poeira aqui é característica de felpa de paramentação dos profissionais. Essa placa, vamos ver se dá para ver alguma coisa nela aqui.
Só desmontando mesmo. A gente vai desmontar esse troço aqui, vai botar ele para funcionar direitinho, tá? Estamos precisando, já temos a régua de gases ali da Biocan, já temos aqui o monitor multiparâmetros, temos ali a autoclave que a Ubermed mandou para nós, temos ali aquele painel de autoclave das antigas que nós vamos botar para funcionar com a ajuda do Messias, que é um colega nosso. O que mais que nós temos aqui para mostrar? Deixa eu ver. Enfim, a gente vai estudar esse aqui. Então é um ventilador pulmonar mecânico da Siemens, é o Servo 900, esse é o Servo 900C. Essas letras depois do número, acredito que depende de cada país para onde ele foi montado. Terminou a vida dele com a Maquet, que acabou comprando essa operação. Todo o Servo I, Servo S, todos eles vieram descendentes dessa tecnologia da Siemens, são equipamentos muito bons, e esse aqui, com certeza, ele vai estar funcionando. Se não funcionar, a gente vai subir o equipamento. Aqui tinha um kit de 1000 horas, né, que a gente trocava a cada 1000 horas. Eu e o Marcelo fizemos um trabalho para um dos congressos da Beclean, onde a gente demonstrou que a diferença da resistência dessas duas peças, o de 1000 horas e um outro com 5000 horas, não tinha diferença praticamente nenhuma no ensaio de tração. Então vocês vejam, esses restos de etiqueta, né, são um conjunto de informações que fica no histórico dos equipamentos. Então é isso, pessoal. Está aqui o Servo 900C, apresentando o Marcelo Carazato Rossi, nosso colega. Nós devemos fazer vídeos então para o canal e devemos fazer vídeo também para ensinar com mais detalhes os princípios de manutenção desse tipo de equipamento. Já deixo aí, se você tiver uma traqueia, conectores, se você acabar de montar o circuito, manda para a gente que será muito bem-vindo. Se você tiver aí guardado essas peças velhas do Servo 900C, não souber o que vai fazer com elas, me avisa que eu retiro, dou um jeito de pegar e para a gente poder ensinar mais, né? Ensinar mais, levar um pouco da nossa contribuição dos profissionais de engenharia no cuidado dos equipamentos médico-assistenciais, seja ventilador pulmonar, seja monitor cardíaco, seja régua de gases, aspiradores de secreção tipo Venturi, autoclaves, enfim. Então é isso aí, e no mais, muito obrigado pelo seu tempo.